Eu quero pedir para que tiremos um minutinho e que individualmente cada um fale com o Espírito de Deus neste lugar. E vamos pedir para que Ele ministre a nossa vida, ministre o nosso coração. Cada um de vocês conhece as vossas circunstâncias, aquilo que estão a viver, aquilo que precisam de agradecer, aquilo que precisam de entregar. A semana passada falávamos, o pastor Sete pregava acerca de apresentarmos sempre a Deus com orações e súplicas, com ações de graças, Então vamos tirar um minutinho e vamos falar com Deus. Pode ser? Amém. 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 Hoje há um versículo na Bíblia, em Provérbios capítulo 19, que diz qualquer coisa do género, que muitos são os planos do homem, mas prevalece o desígnio de Deus. Então hoje vamos considerar um dia como o desígnio de Deus. O pregador que era suposto vir, o voo atrasou e não está cá. Então hoje vocês vão ter que ter um bocadinho de paciência comigo. Eu não tenho uma mensagem estruturada, não tenho pontos, não tenho subpontos, mas não precisamos disso para meditarmos juntos na palavra de Deus, ok? Pode ser um bocadinho mais difícil de vocês me acompanharem, mas venham comigo. E hoje de manhã, quando eu soube que ele não vinha, eu pensei, o que é que eu posso partilhar com a igreja? E lembrei-me de uma curiosidade que eu tive a semana passada. As crianças podem ir para a escola dominical. Já, isso faço no fim. Obrigada. E lembrei-me de uma curiosidade quando estava a fazer um devocional, já não sei quando, a semana passada, e estava a ler Colossenses capítulo 3 e fala acerca de nos revestirmos do novo homem. E ao ler aquilo eu tive curiosidade com esta palavra do revestir. E eu comecei a pensar, o que é que a Bíblia, no que é que a Bíblia nos fala para nós nos revestirmos? E então eu fui fazer uma pesquisa do termo revestir na Bíblia. E aparecem 3 ocasiões de revestimento. Revestir o que quer dizer? Quer dizer que é a nossa responsabilidade. Em que a Bíblia nos diz, reveste-te, ok? É tua responsabilidade. Não é ficarmos sentados à espera que a coisa aconteça. É uma ação da nossa parte. E a primeira coisa que ele nos diz é que nós devemos ser revestidos do poder do alto. A primeira, isso pela ordem que nós quisermos colocar, Também a palavra de Deus diz que nós devemos ser revestidos do novo homem. E a palavra de Deus também diz que nós nos devemos revestir digam lá, vocês sabem, a armadura de Deus, Então vamos meditar um bocadinho sobre isso. E vamos abrir em Lucas capítulo 24. Deixa eu ver. Lucas 24, capítulo 49, creio eu. E diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais, de quê? Revestidos de poder. Isto é Jesus a falar aos discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Este termo revestir não é só... nós quando pensamos em revestir em português, nós pensamos é como se vestíssemos uma roupa por cima de outra, Estamos-nos a revestir. Mas isto vai além de colocar uma roupa. É como se algo entranhasse na nossa vida. É como se nós fôssemos quase que sugados por aquela presença, Aquilo entranha, fica em nós. E esta presença do Espírito Santo é uma presença que habita em nós. Há esta promessa da presença do Espírito Santo habitar em cada um de nós.
Mas depois há este termo, revestir. O que é que isto implica? Implica que diariamente, continuamente, nós temos que buscar estar perto desta presença. Temos que deixar que ela nos preencha, que ela nos encha. Né? Então, esta ideia de ter o Espírito Santo não é só ter o Espírito Santo. É namorar a presença dele. É conviver com a presença dele. É entranhar a presença dele. Ok? É estarmos sempre nesta constante busca de que ele nos encha de forma plena. Esta semana nós estivemos a ministrar e estávamos a ministrar sobre Deus estar no controle de todas as coisas. E eu dizia a algumas senhoras, é engraçado que quando nós erramos, quando há alguma coisa que sai da caixa na nossa vida e que nós sabemos que aquilo não é agradável a Deus, que aquilo não, de alguma forma, está a afetar o nosso relacionamento com Deus, a tendência humana qual é? É fugir da presença de Deus. Okay? Nós vemos isso com Adão. A primeira coisa que ele fez foi tentar esconder-se. Okay? Quando vamos a Salmos 51, por exemplo, quando nós vemos o Salmo de Davi, do rei Davi, nós percebemos que ele, num momento grave da sua vida, com um pecado considerado um pecado grave, não é? E com a condenação que ele deveria estar a sentir naquele momento, depois de ser confrontado pela situação em que ele estava a viver, a oração de Davi é: Deus, renova a presença do Teu Espírito Santo em mim e torna a dar-me a alegria da salvação. E isto é o exemplo máximo, não é? Porque quando nós estamos numa situação em que a tendência dele também foi esconder, de início, até ser confrontado com aquilo, não é? Ele tentava encobrir a situação em que viveu. Mas quando nós somos confrontados, não é? O nosso lugar seguro sempre é a presença de Deus. O nosso lugar de cura, de cuidado, sempre é a presença de Deus. E o Espírito Santo, ele atua na nossa vida dessa forma. Ok? O Espírito Santo está presente para quê? Diz que a Bíblia que o Espírito Santo está presente para edificar, não é? O quê? A igreja. O Espírito Santo está presente para nos capacitar a ser testemunhas. O Espírito Santo está presente para quê? Para produzir uma obra de santificação e restauração, transformação na nossa vida. Então, o nosso lugar seguro nunca é distante de Deus. O nosso lugar seguro é sempre a nossa proximidade com Ele. Eu estava a dizer às meninas e eu dizia assim: quando vocês veem a vossa imagem ao espelho, onde é que vocês têm que estar? Para nós vermos a nossa imagem ao espelho, onde é que nós temos que estar? Em frente ao espelho, não é? Para nós refletirmos esta presença que nos inunda, que nos preenche, não é? Para nós refletirmos esta presença do Espírito de Deus em nós, nós não podemos estar distantes. Nós temos que estar próximos. Este é o nosso lugar seguro, não é? Então, quando a Bíblia diz reveste-te do Espírito Santo, é uma responsabilidade nossa procurarmos esta presença. Não semanalmente, não quando surge alguma situação, mas diariamente, ok? O Espírito Santo é um bem mais precioso que Deus, não é? Que Jesus deixou para nos acompanhar neste processo de cristianismo na Terra. Quantos de vocês já perceberam que viver o cristianismo não é fácil? Oi. Eu vou-vos dizer, quando Deus diz revesti-vos do Espírito Santo, Ele está a dizer que está no controle. Porque não tem nada a ver com a nossa força, ok? Não tem nada a ver com a nossa capacidade. Só o Espírito de Deus nos capacita para vivermos o cristianismo. Nós não vivemos o cristianismo sem Ele e a história prova isso, ok? Sem Cristo, sem a presença do Espírito de Deus em nós, dificilmente nós conseguimos fazer esta caminhada com sucesso, com perseverança, como diz a Bíblia, ok? Então, o Espírito Santo é aquela pessoa mais preciosa, é o Deus presente na nossa vida. E nós devemos nos revestir dessa presença diariamente. Às vezes eu fico aborrecida, porque eu acho que às vezes nós, como igreja, como cristãos,
nós não sabemos ter reverência ao Espírito Santo. Nós não sabemos dignificar a presença dele na nossa vida. Nós usamos o Espírito Santo, não usamos porque ele não se deixa ser usado, mas nós nos comportamos como se ele fosse um instrumento para nós fazermos aquilo que queremos. Ok? Mas o Espírito Santo é Deus. E a nossa reverência por ele é a mesma reverência que temos por Jesus, é a mesma reverência que temos pelo Deus Pai, porque é uma presença santa no nosso meio. Por isso, ele convence da justiça e do pecado. Quantos de vocês, quando chegaram à salvação, conheceram Cristo? Eu tive esta experiência. E quando eu falo com as pessoas, a maioria das pessoas tem esta experiência. Quantos de vocês, ao aceitarem Jesus, dizem assim: epá, eu nem sei como é que eu fiz aquilo. Nem sei porque é que eu fiz aquilo. De repente estavam a fazer um apelo e eu levantei as mãos. Eu lembro-me quando aceitei Jesus, eu estava num comportamento de gozo, porque a minha irmã estava a ministrar Jesus a uma pessoa. E eu estava naquela de gozar com a situação. E no meio daquela ministração, eu senti uma presença tão profunda em mim que eu não conseguia explicar. Mas algo mudou e eu disse: eu quero. Quantos de vocês, quando aceitaram Jesus, nem percebiam o que é que estavam a fazer? Mas disseram: eu quero. Eu tenho esta necessidade. Quem é que fez essa obra? A obra de convencer do pecado e da justiça é o Espírito Santo. E Ele está connosco diariamente para nos acompanhar e para nos levar num processo de transformação. Este processo de transformação, a Bíblia fala de uma nova natureza. Quando e vocês conhecem 2 Coríntios 5,17, diz o seguinte, que novas criaturas nós somos, mas agora eis que tudo se faz novo, não é? É como se um novo recomeçar na nossa vida. Mas esta nova criatura nós somos. A Bíblia diz que é nosso papel revestirmos-nos dessa natureza. E nós vamos ler Colossenses capítulo 3. E vamos ler do versículo 1. Nós vamos fazer uma meditaçãozinha aqui. Mas então, nós revestimos-nos do Espírito Santo. E este Espírito Santo que nos capacita começa a fazer uma obra de transformação e renovação na nossa vida. E Colossenses capítulo 3, do versículo 1, vamos ler até o versículo 11, diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Quantos de nós reconhecemos que uma das dificuldades de viver o cristianismo é estarmos focados naquilo que é totalmente divino? Ok? Mas ele está a incentivar-nos: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive e assentado está à direita de Deus. Não só buscar, mas pensar. Pensa lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então Ele está-nos a incentivar a largar tudo aquilo que é terreno, a nível de pensamento, de comportamento, Ele dizer: olha, foca-te naquilo que vem do alto. Pensa naquilo que vem do alto. E muitas vezes nós encontramos esta ideia noutras passagens da Bíblia, não é? Focarmos naquilo que não é terreno, naquilo que não é mundano. E a Bíblia usa várias expressões sobre isto, não é? Mas a ideia é: nós precisamos ter a nossa vida centrada na obra que Cristo fez por nós. E quando nós falamos nisto, nós pensamos: e como é que eu consigo isto? Revestir-vos do Espírito Santo. Ok? E continua: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, como a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Umas aspasinhas aqui.
A Bíblia compara a avareza à idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes, não andas, andastes, vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Isto o quê? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a ideia é, eu largo tudo aquilo que é velho, e eu vou-me revestir de tudo aquilo que é novo, e vamos outra vez à imagem do espelho, porque eu devo refletir a imagem daquilo que é divino. Para eu refletir a imagem de Deus, eu tenho que estar próximo dele. Não há outra forma. Eu vou-vos dizer uma coisa, quanto mais nós nos distanciamos da presença de Deus, mais nós vamos ser um reflexo daquilo que é mundano, daquilo que é ímpio, ok? Daquilo que não é agradável aos olhos de Deus. E quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos a colocar numa posição de risco, estamos a colocar numa posição em que a influência de Satanás pode tomar controle em áreas da nossa vida. Ok? Vocês dizem, mas Satanás tem domínio? Satanás tem domínio se nós lhe dermos o domínio. Se nós permitirmos e abrirmos portas para que ele influencie. Ele vai influenciar as nossas emoções. Ele vai influenciar os nossos pensamentos. Ele vai nos fazer olhar para as circunstâncias em vez de olhar para Deus. Ele vai tentar interferir em todas as áreas da nossa vida que nós nos sentimos mais fracos, em que a nossa fé está enfraquecida. E ele vai tentar desviar os nossos olhos da cruz. Ele vai tentar desviar os nossos olhos da obra da cruz. Ok? E aí o que é que surge? A dúvida, a ansiedade, a angústia, o medo, a frustração, o cansaço, a falta de esperança. E todas essas coisas começam a dominar. E quando isto começa a surgir na minha vida, eu tenho que parar e pensar, qual é o meu lugar seguro? Onde é que a minha mente é transformada? Onde é que eu posso olhar para as circunstâncias e ter paz? Revesti-vos do Espírito Santo e vestir-vos desta nova natureza que é estar na presença de Deus para que os atributos e as virtudes divinas possam ser produzidas na nossa vida. Ok? Não há fruto divino em nós fora da presença de Deus. É a presença de Deus que nos faz, né? E novamente, a ideia do revestir é uma coisa contínua. Não é uma coisa que eu visto uma vez e a obra está feita. Não. É um trabalho da nossa parte. Estar na presença de Deus, estar na presença do Espírito Santo, identificar, né? Conhecer a sua presença na nossa vida, preenchermos-nos disso. Então uma nova natureza começa a ser produzida. E esta nova natureza, este revestir da nova natureza, não é? Nós revestimos do Espírito Santo porque nos capacita, porque nos porque nos edifica, porque nos dá a força para sermos testemunhas da obra. Nós nunca nos podemos esquecer que o Espírito Santo aqui na Terra, ele está para manifestar o reino de Deus. Ok? Ele manifesta o reino de Deus através de nós. Então a presença do Espírito Santo em nós é a manifestação do reino de Deus na Terra. E nós temos que entender isto, porque o mundo à nossa volta precisa da manifestação da presença de Deus. E nós somos esses canais. Novamente, não tem nada a ver connosco. Mas é esta presença que habita em nós e que nós deixamos transbordar da nossa vida e manifestar para aqueles que estão à nossa volta. E é a mesma presença que opera uma nova vida em nós, ok? Em que eu deixo de pensar de forma mundana,
em que eu deixo de agir de forma mundana, e eu busco virtudes como a santidade, como a pureza, como o falar o bem, o pensar o bem. É a mesma natureza que é transformada em nós e nós começamos a olhar uns para os outros com cuidado, com amor, com compaixão, com benevolência. Então a presença do Espírito Santo em nós, que nos reveste de uma nova natureza, ela está aqui presente para nós sermos pessoas melhores, mas para tornarmos a igreja um lugar melhor. Okay. Quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós, tratamos com compaixão, com misericórdia, o que é que nós estamos a manifestar? A presença de Deus através da nossa vida. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar com zelo, por exemplo, os dons do Espírito Santo. Quantos de vocês já pensaram sobre isto? Que os dons do Espírito Santo devem de ser buscados por nós. Quantos de nós temos orado, Senhor, usa-me com os teus dons? E sabem qual é o uso dos dons? É a edificação. A palavra de Deus diz que os dons servem para edificar, para nos edificarmos uns aos outros. Os dons com Jesus eram muitas vezes usados como testemunho para os incrédulos, em que os incrédulos viam estas operações miraculosas, e eles acreditavam que Deus existe. Então não é algo que nós devemos de buscar quando nós pensamos em nos revestir desta nova natureza, em nos revestir do Espírito Santo. Nós precisamos destas manifestações. Nós precisamos de ver Deus presente. Quantos de vocês desejam ver Deus presente? Todos. Quantos de vocês desejam ver Deus manifestar-se através da vossa vida? É responsabilidade nossa. É uma busca nossa. É um cuidado nosso. Ok, bora lá. O que é que ele diz mais? E então ele começa a retratar aquilo que nós éramos e aquilo que nós começamos a ser. Esta transformação na nossa vida, aquilo que Deus começa a fazer, tornar-nos pessoas melhores. Sermos pessoas melhores, ok? É isto que Deus faz. Porquê? Porque é a imagem dele a ser produzida em cada um de nós, a ser trabalhada na nossa vida. Então eu não só busco que o Espírito Santo esteja presente na minha vida de forma permanente, mas eu busco continuamente uma transformação para eu ser mais como Ele é. Okay? Para eu manifestar a sua presença onde eu estou, aonde eu vou. Que as pessoas possam olhar para mim e perceber há algo, ok? Há algo que eu tenho sede. Era o que faziam com Jesus. Quando as pessoas viam Jesus, não houve um encontro que Jesus teve com uma única pessoa, que aquela pessoa não tivesse sido transformada ou tocada pela presença de Deus. Irmãos, nós devemos de ansiar por isso. Quando nós estamos, Senhor, com incrédulos, que o testemunho da presença de Deus se possa manifestar através da nossa vida, que aquela pessoa possa sentir. Há um amor, há uma compaixão, há algo que está a ser derramado sobre a minha vida através da vida desta pessoa. A Débora ontem contava o testemunho do Gabriel, dele dizer a professora, chegar-se perto da professora assim do nada e dizer tudo vai ficar bem e tocar na professora. E quando ele se afasta, a professora diz a Débora, e eu senti uma coisa tão diferente. Um menino de 8 anos, ele tem 8 anos, não é? Vai fazer. Tudo vai ficar bem. Um toque. E aquela professora sentiu uma presença diferente. Irmãos, nós temos que saber que quando nós colocamos a nossa mão sobre a vida de alguém, deve ser colocada com intenção. Porque nós somos portadores de bênção. E se calhar nós devíamos de pensar mais em transportar esta bênção, porque as pessoas lá fora estão a precisar.
Porque no nosso meio nós às vezes precisamos desse reforço, precisamos desse encorajamento, precisamos que os nossos braços sejam levantados, que a nossa esperança não se dilua. Então Deus usa-nos, quando nós nos revestimos desta nova natureza, é para sermos usados não só para a nossa edificação e crescimento espiritual, mas para sermos usados uns para com os outros, como igreja, ok? E depois a palavra de Deus avança. E em Efésios capítulo 6, e todos conhecem, nós vamos para sermos revestidos da armadura. E vamos ler o que é que a palavra de Deus diz acerca de sermos revestidos pela armadura de Deus. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Novamente, não tem nada a ver connosco, tudo tem a ver com a presença de Deus em nós. E depois diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, qual é o propósito da armadura de Deus? Digam lá. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vamos lá rever. A palavra de Deus fala que somos revestidos do Espírito Santo, que nos capacita, que nos dá a graça para sermos testemunhas, para trazermos o reino, manifestarmos o reino de Deus na terra. Somos revestidos de um novo homem para produzir a natureza de Deus em nós, para nos edificarmos uns aos outros, não é? Para servirmos de bênção para aqueles que precisam. E depois devemos de ser revestidos da armadura de Deus para podermos resistir às ciladas do inimigo. Ok? E o que é que ele continua a dizer? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu costumo gozar e dizer, eles andam aí. Né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando? No dia mau. Quem é que não reconhece um dia mau? Opa! Um dia mau quando recebemos um diagnóstico que não gostamos. Um dia mau quando vemos uma aflição do nosso filho. Um dia mau quando o filho não compreende o pai e a mãe. Um dia mau quando as coisas não estão a correr bem no trabalho. Um dia mau quando os exames estão uma atrapalhada. Um dia mau, não é? Quando as finanças parecem não ser suficientes. Todos nós vivemos dias maus. Todos nós passamos por circunstâncias na vida que nos são adversas. Não é? E a palavra de Deus diz que nós temos armas para combater esses dias maus. Para nós resistirmos. E novamente, a palavra de Deus diz que devemos resistir, e aqui está a falar, isto é algo bastante espiritual, ok? Estamos a falar para um patamar muito sobrenatural. Mas a palavra de Deus ensina-nos que nós devemos resistir ao diabo e ele foge de nós. Como é que nós resistimos ao diabo? Pela armadura de Deus. Eu tenho que me revestir da armadura de Deus. E então qual é essa armadura? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Este versículo para mim é tão interessante porque ele remete-me à obra da cruz de imediato. Nós temos que nos cingir com a verdade. Quem é a nossa verdade? É Cristo.
e com a couraça da justiça. O que é que Cristo fez na obra da cruz? Ele justificou-nos. Então isto fala e lida com sentimentos de condenação, com sentimentos de falta de identidade, não é? Isto fala-nos que Deus está no controle de todas as coisas, porque muitas vezes nós temos dificuldade em resistir nos tempos maus, porque temos dificuldade em reconhecer que Deus está no controle e que Ele é a nossa justiça e que Ele é a nossa verdade, não é? E ver além das circunstâncias, pensar além daquilo que nós estamos a viver. Quando foi Eliseu, não é? Quando eles foram cercados por um exército e ele diz ao servo, não é? Para olhar e ver o exército de Deus à volta. É este o foco destas armas. É nós reconhecermos que Deus está presente no dia mau que nós estamos a viver. Deixem-me dizer uma coisa. Esta semana ministrava sobre o controle de Deus. E eu dizia uma coisa. As histórias da Bíblia, todas elas refletem este controle de Deus. E eu agarrei em 3 exemplos aleatórios. Eu agarrei na vida de Daniel. Pensem na vida de Daniel. O que é que aconteceu com Daniel? Foram levados, né? Exilados, foram confrontados com os seus princípios, foi confrontado com a sua reverência a Deus e foi colocado dentro de uma cova com leões. Imaginem isto. E eu estava a dizer àquelas mulheres, em nenhum momento Daniel estava no controle da situação. Nós percebemos isto? Que em nenhum momento Daniel esteve no controle da situação que estava a viver, do dia mau dele. E foram vários. Mas quem estava no controle? Deus. Pensem em José. Vendido pelos irmãos, feito escravo, acusado de adultério, feito prisioneiro, não é? E voltamos ao versículo que eu disse no início, que muitos são os planos do homem, mas o desígnio de Deus prevalece, porque havia um desígnio de Deus sobre a vida dele. Em qual destes momentos José esteve no controle da sua vida? Esteve no controle quando foi feito prisioneiro pelos irmãos, agredido, lançado num poço? Esteve no controle? Não. Esteve no controle quando foi vendido como escravo para outra nação? Não. Esteve no controle quando foi acusado injustamente? Não. Esteve no controle quando foi preso? Não. Mas a história de José sempre afirma uma coisa: Deus era com ele. Do início ao fim, se vocês lerem a história, há uma expressãozinha, há uma frase linda que diz: Deus era com ele. Quer dizer que Deus sempre esteve no controle. Quando nós nos revestimos desta armadura de Deus, nós temos a capacidade de reconhecer que Deus está no controle da nossa vida, independentemente das circunstâncias que nós estamos a viver. Pensem na vida de Jó, pensem na vida de tantos outros testemunhos que nós temos aqui. Alguns que tentaram agarrar a sua vida e tomar controle dela, como Abraão, né? Até que Deus teve que pôr tudo nos eixos e dizer: eu estou no controle, sou eu que mando. Então, irmãos, quando nós assumimos esta armadura de Deus, revestivos da armadura de Deus, tenha certeza de que Deus está no controle. Ele está no controle, ok? Deus não deixa nada ao acaso. O maior amor que tu podes receber na vida é o amor divino. O maior cuidado que tu podes receber na vida é o cuidado divino. Então Deus está no controle de cada circunstância da tua vida. E Ele continua: estai firmes, cingindo-nos da verdade, couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ok? Este calçado, esta proclamação de que a presença de Deus é comigo aonde eu quero que eu vá. É isto que nós proclamamos quando nós calçamos este Evangelho da paz.
Aonde eu for, eu sou portadora da presença de Deus. Deus é contigo em qualquer circunstância. Esta semana nós tivemos um testemunho, não sei se foi esta semana ou foi a semana passada, um testemunho lindo de uma menina lá na prisão. Ela foi abandonada pela família. Foi colocada fora mesmo de casa, estava grávida. E ela diz que decidiu abortar aquela criança. Então ela fez a marcação para fazer o aborto. Só que houve uma atrapalhada qualquer, quando ela chegou a clínica estava fechada, ela não fez o aborto. Então ela decidiu avançar com a gravidez e ela diz: a minha vida não tinha sentido. Eu não tinha esperança, não havia sentido nenhum para viver. Né? Mas ela diz que quando estava naquele hospital e deu à luz aquele bebê, ela diz que sentiu a presença de Deus de tal forma com ela, no dia mau, né? Num plano dela que prevaleceu o desígnio de Deus. Num dia mau, Deus se manifestou à vida dela. Ela hoje está na cadeia a cumprir aquilo que tem que cumprir pelos erros que cometeu, mas ela diz assim: eu nunca me senti tão feliz, eu nunca tive tão bem com a minha vida e nunca senti tanta esperança como eu sinto agora. E ela diz: e o amor que eu tenho pelo meu filho. Então, no meio do nosso dia mau, Deus pode chegar e transformar completamente a nossa vida. Eu não sei que dia mau é que tu estás a viver, mas eu sei que tu precisas de uma coisa: revestir-te da presença de Deus. Saber que Ele te justificou, saber que a obra da cruz é válida sobre a tua vida, saber que aquilo que tu calças é a presença de Deus aonde tu vais. Ok? E continua a dizer o quê? Embraçando para sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Esta capacidade de ver Deus aonde ninguém vê. Aquele escudo que continua a dizer: eu estou contigo. Aquele escudo que diz, né? Eu estou no controle. Esta é a nossa fé. Por isso a Bíblia fala tanto de nós sermos edificados na nossa fé. Porque é a importância de nós reconhecermos, né? Que independentemente do quê, Deus está comigo. E eu preciso de fortalecer isto em mim. Que a minha esperança não seja roubada, mas que a minha fé seja edificada e que eu reconheça que Deus está no controle, ok? Para podermos apagar os dardos inflamados do maligno, quando o diabo vem, né, e ele te acusa, e ele faz-te olhar para a circunstância, e ele faz-te olhar para a doença, e ele faz-te olhar para as finanças, e ele faz-te olhar para o relacionamento que tu estás a viver. Eu tenho um escudo da fé. E eu digo: Deus está no controle da minha vida. Ok? Eu não vou temer, mas eu vou confiar que o desígnio de Deus vai ser cumprido sobre a minha vida. Ok? Mas, o que é que ele diz mais acerca da armadura? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E temos aqui uma arma, temos todas as armas de defesa e uma arma de ataque. Mas o capacete da salvação, o que é que o capacete vai proteger? Os ataques da nossa mente, os nossos pensamentos. Ok? Então vamos guardar a nossa confiança nessa palavra. Porquê? Porque ela tem o poder para transformar o nosso pensamento. A palavra de Deus tem poder para transformar a forma como nós pensamos. É a ideia do copo cheio e do copo vazio, não é? É a ideia por trás disto. Quando eu me desfoco, a minha mente está fora da presença daquilo que Deus fala, da minha identidade, não é? Eu começo a ver aquele copo vazio.
É? Mas eu preciso de ver que aquele copo está meio cheio. E que Deus tem a capacidade de encher o copo e transbordar algo. E quando Deus transborda, Ele transborda vida. Aquilo que Deus transborda é vida, ok? E depois temos esta espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não sei qual é o vosso entendimento sobre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é uma arma. É algo que nós devemos de usar. Daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. E aquilo que eu vos quero incentivar, se vocês não praticam isso, é começar a decorar a palavra. Pequenos versículos, pequenos trechos. Mais importante, começar a ler. Começar a ler a palavra. Porque é a palavra de Deus que nos preenche com a vida divina. É a palavra de Deus que quando vem alguma coisa, eu trago à minha memória o que é que a palavra de Deus diz sobre isto. E eu tenho uma arma de ataque. O que é que Jesus usou quando foi confrontado por Satanás? O que é que Jesus usou? A palavra de Deus. Nós somos melhores do que Ele? Vamos usar o quê? Os nossos argumentos? A nossa sabedoria? O nosso conhecimento? Não. Resistir ao diabo com a palavra de Deus. Ok? E Ele fugirá de vós. Então, irmãos, eu quero vos incentivar nesta manhã a isto. A procurarem com zelo estas expressões, tornando-as práticas. Revisto-me do Espírito de Deus. Revisto-me de uma nova natureza. É uma obra contínua que eu tenho que fazer diante da presença de Deus. E eu revisto-me da armadura de Deus, para que no dia mau eu possa resistir. Quantos de vocês reconhecem que estamos a viver dias muito maus? Quantos de vocês às vezes se levantam com a sensação que não sabem como é que o mundo vai estar no dia a seguir? Nós estamos a viver esses dias. Há dias maus que vivemos pessoalmente, mas o mundo, é quase todos os dias um caos. Quase todos os dias uma notícia negativa. E a Bíblia diz que nós devemos de perseverar durante os dias maus. E nós só conseguimos perseverar quando nós nos revestimos daquilo que Deus nos capacita, daquilo que Deus traz à nossa vida. E aquilo que Deus traz é a presença do Espírito Santo. Aquilo que Deus traz é a transformação na nossa alma, da nossa vida. Aquilo que Deus traz são armas para que nós possamos resistir, né? E ficar de pé nos dias em que somos afrontados. Não é? Então isto é uma meditação. Eu não tenho nenhum apelo prático para vos fazer acerca disto, mas é um incentivo a fazerem até o vosso próprio estudo acerca do que é isto de me revestir. O que é isto de eu me revestir da presença de Deus? Não é? Então eu incentivo-vos, vamos ficar de pé. Eu incentivo-vos a terem a coragem de serem mais íntimos e mais próximos de Deus. Não fugir da presença dEle. Ter a certeza que este é o lugar de refúgio que nós temos. É o nosso lugar de bênção, é o nosso lugar de cuidado, é o nosso lugar de favor, é o nosso lugar de cura, é o nosso lugar de libertação, é o nosso lugar de refrigério, é o nosso lugar em que a fé é edificada, em que a esperança é renovada. Onde é que eu vou? À presença de Deus. Qual é o teu lugar de segurança? What's your place of safety? God. Qual é o teu lugar de refrigério? Samuel. Deus. Cacilda, qual é o teu lugar de cura? Fernando, o teu lugar de esperança. Samuel, o teu lugar de libertação. Quem é? Deus. O teu lugar de conforto.
teu lugar de favor, o teu lugar de bênção, o teu lugar de provisão. Tudo vem dele. Tudo provém dele. Não há lugar mais seguro onde nós possamos nos encontrar. E eu não sei, neste revestimento, o que é que tu estás a precisar. Podes estar a passar por um dia mau e podes estar a precisar que Deus seja a tua fortaleza. Podes estar a precisar de confessar a palavra de Deus à circunstância que estás a viver. Podes estar a precisar de chegar a Deus com todo tipo de oração e súplica e em fé, com este escudo da fé, agradecer de imediato que Deus está no controle e que Ele é a solução da situação que estás a viver. Podes estar num lugar em que tu percebes que de alguma forma tu estagnaste espiritualmente e precisas deste renovo da presença de Deus e precisas que esta continuação de transformação seja operada na tua vida. Podes estar num lugar em que precisas de um sopro de Deus, da presença do Espírito sobre a tua vida. Precisas de sentir aquele toque no ombro e percebes que algo mudou. A presença de Deus está contigo. De uma forma ou de outra nós precisamos de chegar a este lugar de cuidado, a este lugar de segurança. E precisamos de orar como Davi: Deus, renova a alegria da salvação na minha vida. Renova a presença do Teu Espírito Santo na minha vida. Deus, eu busco esta presença com sinceridade. Eu preciso respirar, Deus. Eu ultimamente tenho usado muito esta expressão e começa a fazer todo o sentido para mim. Eu preciso respirar, Deus. Eu preciso de ver Deus presente. Então, nesta manhã, se tu estás a precisar de algum deste tipo de revestimento, eu quero que tu levantes as tuas mãos simplesmente diante de Deus. E vamos orar. E vamos clamar por esta manifestação da presença de Deus na nossa vida. Vamos dizer: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui nesta manhã. Espírito Santo, Tu que conheces os meus pensamentos, Tu que conheces o meu coração, Tu que conheces aquilo que eu estou a viver. Senhor, que pode estar oculto ao homem, mas nada é oculto a Ti. Nesta manhã eu digo que eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu sopres vida sobre mim. Sopra vida, Senhor. Sopra vida, Senhor. Sopra vida, Deus. Sopra vida, Deus. Sopra vida. 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 Vida, Deus, em nome de Jesus. Senhor, todos os pensamentos, Senhor, possam ser consagrados a Ti. Em nome de Jesus. Senhor, que Tu te possas manifestar. E, Senhor, que possa sentir que Tu és comigo. Vem renovar, Deus, a alegria da salvação. Vem renovar, Deus, a Tua presença. Deus, eu oro para que eu possa ser revestido do Teu Espírito, Deus. Deus, eu oro para que possa ser revestido do Teu Espírito sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Manifesta, Deus,
Manifesta o teu poder sobre mim. Senhor, Senhor, eu penso que já não sou capaz. Quando eu penso, Senhor, que o meu caminho se desvia do teu, Deus, eu sei que tu me atrás. Eu sei que tu és comigo. E eu sei que tu estás no controle de tudo na minha vida. E Deus, eu quero declarar o meu amor por ti. Eu quero declarar, Senhor, a tua bondade que tem estado sobre a minha vida, Deus. Eu quero declarar a graça e o favor divino sobre mim. Eu declaro a obra da cruz. Eu declaro a obra da cruz. Eu declaro a obra da cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Querido Deus, que a tua graça abunde. Que a tua graça abunde, Senhor. Que a tua graça abunde, Senhor. Senhor, renova a esperança, renova a fé. Senhor, renova, Senhor, a tua alegria da salvação sobre a minha vida. Deus, em nome de Jesus. Senhor, preciso da tua força quando eu não sinto força. Preciso da tua alegria quando eu não sinto alegria. Preciso da tua graça a abundar sobre mim, Deus, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder. Manifesta, Deus, o teu poder. Querido Deus, a tua graça é suficiente. A tua graça é suficiente. E Deus, quando eu não me lembro que tu estás no controle, Senhor, tu trazes a minha memória, todas as bênçãos, toda a tua fidelidade, tudo aquilo que tu tens feito, toda a tua provisão, todo o teu cuidado ao longo dos anos, Deus. E, Senhor, isto renova a minha fé, a minha confiança, Deus. Isto renova a minha esperança em ti. E eu clamo, Deus, para que tu possas aquietar o meu coração. Aquieta o meu coração, Senhor. Aquieta o meu coração, Senhor. E faz-me ver, Senhor, tal como abriste, Senhor, os céus. E nós vimos, Senhor, quem batalhava a nosso favor. Deus, desta forma, Senhor, faz-me ver que tu batalhas a meu favor. Confio em ti, entrego tudo a ti, Senhor. E confio que tu estás no controle, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu estás no controle, Pai. Tu estás no controle, Pai. Tu estás no controle, Deus. Tu estás no controle de todas as coisas. Eu sou amada. Eu sou cuidada. Eu sou protegida. A tua bênção, Senhor, está sobre mim. Deus, não há um minuto, não há um segundo, Senhor, que a tua presença se possa afastar de mim. Deus, tu vês-me quando eu me deito, tu vês-me quando eu me levanto e tu cuidas de mim. Tu cuidas de mim, Senhor, de cada necessidade. Deus, quando eu não vejo solução para as circunstâncias que eu estou a viver, tu estás no controle. Então aquieta o meu coração, que a minha fé possa ser edificada, Senhor, e que eu possa ver aquilo que é espiritual e não aquilo que é natural. Em nome de Jesus, restaura a minha força. Senhor, faz-me prevalecer, faz-me permanecer firme, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Se tu sentes orar por alguém, vai e ora. Deixa que Deus te use. Buscai com zelo os dons. Eu acredito que Deus vai te usar com dons de conhecimento, com dons de sabedoria, sobre alguma situação que a pessoa está a viver. E tu vais ser usado como um canal de bênção para ministrar a essa vida. Então eu quero te desafiar, independentemente de que tu sintas assim, pequenino, lembra-te de uma coisa, não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Deus. Então, pela fé, eu quero te desafiar a levantar-te e a ir ministrar a vida de alguém e deixar que Deus te use nesta manhã. Amém? Amém? Quem se sente desafiado a fazer isso? Vai ministrar. Vai ministrar, porque Deus usa-te. Deus usa-te. Vai ministrar. Sim, vai.
pode te usar. É Ele, não tem nada a ver contigo. À medida que tu pões a mão sobre alguém, Deus usa-te. Porque há um poder que é a presença de Deus na tua vida. Força, vão, levantem-se, vão, Mateus, vai, com coragem. Escolhe uma pessoa, senta-te perto dela, impõe as mãos, ora em línguas e vê o que o Espírito Santo está a dizer para ministrares aquela vida, ok? Samuel, a mesma coisa. Paula, vai, sai do teu lugar. Eu estou a desafiar alguns, mas é um desafio para todos, Davi. É um desafio para todos. Ele ainda está com vergonha. Não tem vergonha nenhuma. Anda lá comigo. Vais ministrar aquele puto ali ao fundo. Eu acho que conheço. Conheces aquele? É? Impõe as mãos sobre ele e ora o que sentires da parte de Deus. Ok. Estou a ver muita gente parada. Vai ministrar. Deixa Deus usar-te. Deixa Deus usar-te. Oh, Cacilda, o que estás a fazer? O que estás a fazer? Esses dons de Deus na tua vida, onde estão? Vai ministrar. Meninas, como é que é? Deus não vos usa? É claro que sim, que Deus vos usa. Deus usa-vos, independentemente da pessoa ter mais 20, 30, 40 anos que vocês. Se Deus usa o Gabriel, como Ele não pode usar vocês? Olhem para estas pessoas à vossa volta. O que é que Deus está a falar? O que é que tu sentes? A quem é que Deus te está a atrair? Deus vai-te atrair alguém. Vai e ministra. Vai, Malika. Vai sem medo. Anda, sem medo. Escolhe alguém. Qualquer pessoa. E deixa Deus usar-te. Quando nós buscamos com zelo os dons, nós precisamos de exercitar os dons. Então, temos que praticar isso. Vai. Olha aqui tantas irmãs. Vai ministrar a vida de uma delas. Há vergonha. Ora pelo João, Jorge. Ora, pede a Deus a bênção sobre a vida dele. Deixa de estar aí que o Jorge vai orar por ti. Não penses muito. Nós não pensamos muito. Nós colocamos as mãos e falamos aquilo que queremos de bênção para a vida dele. Fala aquilo de bom que tu queres para a vida dele. Ok?
Deus é bom. Só quero falar uma coisinha com vocês antes de ir embora, mas a gravação pode terminar.